mídia fica fazendo denúncias, dizendo que os deputados se vendem. A CPI dos Correios falou que valia 20 mil, 30 mil. Bob Jeff falou que até tem gente que valia 300, 500 mil reais. Como este blog não é de ficar fazendo denúncias vazias, nós resolvemos agora investigar para saber, afinal, quanto custa um deputado. Vamos ver. Eu vou começar agora com esse pessoal aqui, o pessoal do site Contas Abertas, que é uma ONG que tem a missão de acompanhar como está sendo gasto o dinheiro do governo. Isto é, o seu, o meu, o nosso dinheirinho. Do outro lado da linha está o economista Gil Castelo Branco, o secretário-geral do Contas Abertas. E aí, Gil, bem-vindo ao blog. Bem-vindo, é um prazer falar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre gasto público, né? Ô Gil, eu tô com Contas Abertas aqui, tô sabendo que vocês estão comemorando 1 milhão de acessos, é isso? É verdade, a gente até se surpreendeu com esse resultado em pouco mais de 4 meses, aproximadamente 4 meses e 10 dias, porque o tema é meio árido, né? Orçamento público, gastos da União... Olha, mas é árido, mas olha aqui, eu tô com vocês abertos aqui, ó, a Presidência da República gastou na última semana 75 mil em materiais de mesa e banho. É verdade, interessa muita gente, numa compra só, né? E aí a gente identifica que ela gastou 75 mil no total, mas tem, por exemplo, um conjunto de toalhas que sozinho custou R$ 4.800. Quer dizer, é muito dinheiro, né? Mas que toalhas são essas? Pois é, são umas toalhas bordadas à mão, em linho. Onde? Quer dizer, realmente são umas toalhas com certeza muito bonitas, mas a gente imagina num país como o nosso, com tantas dificuldades, será que era preciso comprar uma toalha desse tipo, né? Ainda mais um lugar com tanta sujeira aqui nesse país, né, Gil? Agora eu queria que você me ajudasse a entender quanto custa um deputado, eu e os internautas, obviamente, que estão lá do outro lado, e aí vocês fizeram aqui uma soma, que é o seguinte, eu queria que você fosse acompanhando comigo, né? Sim. Tem o salário, que tá aí, 12.847,20 centavos, certo? Que pode chegar a 19 salários por ano, 19 vezes. Quer dizer, não são 12 ou 13 como um trabalhador comum, né? Que tem o 13º como extra. Aqui podem chegar a 19 salários. 19 vezes, tá 12.847,20. Então olha só, tem muito mais coisa pra somar aqui, olha isso, ó. Tem verba de gabinete, olha aí, 50.818,82, certo? Sim, essa verba de gabinete, né, Marcelo, é o seguinte, ali ele recebe esse recurso e ele paga os funcionários que trabalham ali no gabinete, né? Os funcionários que ele contratou para trabalhar com ele. E ele também compra o toner, ele compra o papel, quer dizer, na verdade, ele tem de fato alguns gastos, né, com essas pessoas que são em torno de 20 funcionários em cada gabinete. E podem ser contratados nos estados. Tem isso daqui, porque ele precisa também, que é o auxílio moradia. 3 mil reais, mesmo se ele tiver uma moradia lá em Brasília. Aí descontado o imposto de renda, isso fica 2.175 para ele poder, então, morar na cidade, entendeu? Entendi. Aliás, você está falando que você está em Brasília também, né? Eu estou em Brasília, eu já moro em Brasília há muitos anos, né? Você está aí pertinho do negócio. Ligado sempre a essa questão do gasto público federal, entendeu? Agora, olha só, Gil, eu vou passar agora os últimos itens, que são correio e telefone, 4.268,55, e publicações, que é 6 mil por ano, dá 500 por mês. E ainda tem revista, jornais, assistência médica, é isso? As passagens aéreas, né? E passagens aéreas, que vai de 4 mil a 16.513,15 por mês. Você ainda passou, assim, passou rapidamente pelaquela verba indenizatória, né? Não passei não, ela está aqui no final. Você deixou pro final, né? É por isso que eu quero entender. Verba indenizatória, 15 paus de verba indenizatória, e aí nós vamos para uma soma de 86 mil e mais ou menos 100 mil, dependendo de onde que o cara mora. Mas eu queria falar, era dessa verba indenizatória de 15 mil. A gente ficou sabendo esta semana, uma denúncia do jornal O Globo, que nós ajudamos a contribuir, até ele nos citou. Exatamente. A matéria do José Casado fez jus e citou num quadro, inclusive, a colaboração do Contas Abertas. Perfeitamente. Aí os caras gastaram 41 milhões em 2005 só de gasolina. 41 milhões só de gasolina.
É difícil explicar, né, Marcelo, um gasto desse. Mas o que acontece? Realmente essa verba indenizatória, ela surgiu no momento em que os deputados reclamavam muito do salário que eles achavam muito baixo. Esse salário de 12.847,20, os parlamentares achavam muito baixo. E quando eles estavam reclamando muito disso, surgiu essa verba indenizatória, né, que hoje está em R$15.000, que permite que ele apresente comprovantes de notas com alimentação, com aluguel de escritório na sua cidade. Agora, um dos itens é o item de combustível. Talvez por ser o mais fácil do sujeito chegar num posto e pedir uma nota, abastecer o carro dele ou da família dele, né? Em função disso... Dos amigos dele? Hein? Dos amigos dele, da frota dele? Eu espero que não, né, Marcelo? Mas esses valores são tão altos que a gente fica suspeitando que sim. Aliás, essa suspeita não é só nossa, é do Ministério Público da União também, que está lá sentado em cima de uma avaliação dessa há mais de um ano, mas já era uma reclamação por notas, digamos, no mínimo estranhas, apresentadas por alguns parlamentares. Mas sabe, Gil, você perguntou se é difícil de entender, mas a gente está tentando entender. Olha isso daqui, o cálculo que a gente fez junto com os nossos queridos repórteres lá do jornal O Globo, né? 41 milhões em gasolina significa 20,5 milhões de litros de gasolina, o que dá para o cara rodar 164 milhões de quilômetros. É uma estrada comprida, né? Significa, se você... Uma estrada que não existe, por isso a gente foi 431 vezes a Lua, dá para ir, ou então 4.100 vezes em torno do planeta, ou 35.491 vezes Manaus a Porto Alegre. Quem será que fez essa viagem? Esse é o conjunto de deputados, né? Era como se eles estivessem todos dentro de um ônibus, né? Se assim fosse possível. E eles então viajaram tudo isso, né? Eles viajaram na maionese, eu diria, né? Pra chegar lá, né? Eu acho, hoje mesmo, inclusive, né, enquanto nós estamos conversando, eu vi que surgiu uma decisão da Câmara agora que vai limitar a aproximadamente 35%, né, o gasto de toda essa verba de 15 mil. Exatamente. Quer dizer, vai poder apresentar nota de gasolina até um limite de 35% disso. De qualquer maneira, né, Marcelo, eu não sei se resolve, porque vão surgir outras notas de alimentação. Mas olha como é legal esse mundo online. Olha aqui, ó. Enquanto a gente está conversando, olha aqui, ó. Deixa eu sair na frente aqui do UOL. A Câmara corta a verba de gasolina para R$4.500 por deputado de gasolina, porque realmente assim não dá. Aí começa aquele negócio, e como vai controlar, e como vai ver, e como vai... Aí fica difícil, porque se a gente ficar falando só disso, quando que a gente vai falar do que esses caras deviam estar fazendo, né, Gil? É verdade. Eu acho que o deputado tem como função fundamental legislar, que hoje em dia legislam muito pouco, porque na maior parte do que passa pelo Congresso é medida provisória do governo, isso no governo Lula, como no governo Fernando Henrique, já é quase uma tradição. E a outra missão seria fiscalizar o que o Executivo faz. E também fazem isso de uma maneira, a meu ver, muito precária, porque efetivamente podiam, por exemplo, o nosso site tem informações mais atualizadas do que as próprias informações divulgadas pelo Congresso Nacional. Muito bem, quem tiver interesse em saber mais sobre o que está rolando em Brasília, nós falamos agora com o contasAbertas.uol.com.br. E para fazer jus, acreditar as pessoas que tiveram essa ideia da verba indenizatória, ela foi pensada por um rapaz chamado Severino Cavalcante e aprovada quando estava na presidência da Câmara um rapaz chamado Aécio Neves. Em 2005, foi gasto na Câmara dos Deputados esta soma que está aí na tela, 2,3 bilhões de reais, que é o equivalente para aumentar em 8 vezes o investimento em educação no nosso país. Muito obrigado, Gil, e a gente fica ligado no Contas Abertas. Obrigado. Estamos sempre à disposição de você e dos seus ouvintes para responder a qualquer informação sobre gasto público, seja do Legislativo, Executivo ou Judiciário. É o nosso desafio. Pergunta, a gente vai tentar responder. Parabéns, a gente fica de olho. Até mais. Um abraço.